Dr. Bassem Naim, thank you for joining me. Dr. Bassem Naim, obrigado por se juntar a mim. Por favor, de nada. Neste momento, estamos na primeira fase do chamado cessar-fogo. Durante este período, Israel matou mais de 360 palestinos. Não está cumprindo suas obrigações no que diz respeito à entrada de ajuda. Ainda está bloqueando muitos suprimentos essenciais. Agora há uma pressão para avançar para a segunda fase, na qual Netanyahu diz que o Hamas irá se desarmar. E esse é o principal objetivo israelense. Para você, qual é o estado atual do chamado cessar-fogo? E vocês vão se desarmar? O Hamas vai se desarmar durante essa segunda fase? Will Hamas disarm during this second phase? Thank you very much for having me with you here in Doha. Muito obrigado por me receberem aqui em Doha. Quando recebemos a proposta no início, ficou claro para nós que parte das exigências está nas mãos do Hamas e das outras facções de resistência. Muitas outras questões são mais ou menos questões gerais palestinas. Os palestinos precisam decidir sobre elas quando se trata do futuro de Gaza, do futuro da resistência, do futuro do Estado e de todos os outros assuntos. Portanto, o Hamas assinou o acordo de Sharm el-Sheikh nesse contexto. Este é o máximo que podemos fazer do ponto de vista do Hamas, junto com as outras facções palestinas diretamente envolvidas na batalha na faixa de Gaza. In the battle in Gaza Strip, and this was considered by the Americans. E isso foi considerado pelos americanos, pelos mediadores, como a fase presencial. Quando se trata da primeira fase, o Hamas cumpriu suas obrigações. Pode-se dizer 100%. Entregamos todos os prisioneiros e estamos quase terminando de entregar todos os corpos na faixa de Gaza. Cumprimos totalmente o acordo de cessar-fogo, mas ao contrário, Israel não cumpriu nenhum elemento ou parte dele. Como você mencionou, até hoje, 58 dias após o acordo de cessar-fogo, mais de 350 palestinos foram mortos nesse mar. A maioria deles são crianças, mulheres, idosos e outros civis. Mais de 950 ficaram feridos. More than 950 wounded. In average, em média, houve mais de 640 a 650 incidentes durante esse período, o que significa que a cada 24 horas tínhamos pelo menos de 10 a 12 incidentes, um novo ataque do lado israelense. Podia ser a demolição de uma casa, o assassinato de um palestino, o avanço da linha amarela, ataques a pescadores e assim por diante. Portanto, infelizmente, e como muitos esperavam, apesar de todas essas violações, que foram relatadas de forma muito profissional aos mediadores e aos americanos, nenhuma medida foi tomada para obrigar Israel a cumprir esse acordo. Pelo contrário, quando se trata de qualquer exigência israelense, todos os atores trabalham dia e noite, incansavelmente, para atender a essas demandas. Mas quando se trata dos palestinos, por exemplo, a passagem de Rafah deveria ter sido aberta imediatamente após a entrega dos últimos prisioneiros israelenses vivos. Até hoje, Rafah continua fechada. Milhares de feridos, estudantes, mulheres e crianças estão esperando para deixar a faixa de Gaza. Milhares também aguardam para voltar a Gaza e se reunir com suas famílias. Mas Netanyahu, apesar disso, está se recusando. Quando se trata de ajuda, cerca de 500 caminhões estão entrando em Gaza hoje. Mas a maior parte é comércio, negócios, lucro. No máximo, 1/3 do que entra em Gaza é ajuda, e mesmo isso não atende às necessidades do povo. Você consegue imaginar que hoje estamos negociando sobre ovos, sobre carne congelada? Estamos negociando sobre coisas muito simples. A lista dos chamados itens de uso dual inclui milhares. Ouvi ontem que os americanos e outros no centro CMCC conseguiram convencer os israelenses a permitir que 15 desses milhares entrem na faixa de Gaza. De acordo com o acordo, deveríamos ter máquinas pesadas entrando em Gaza para remover os escombros, abrir as ruas e recuperar nossos corpos, nosso povo amado. Milhares de mulheres e crianças, irmãos e irmãs, ainda estão sob os escombros agora, de 2 anos depois. Precisamos tomar medidas claras para reabilitar a eletricidade, a rede de água, os municípios, os hospitais e as clínicas.
Nada disso aconteceu até hoje. Portanto, quando falamos sobre a segunda fase, não podemos realmente dizer que o Hamas é o principal ator nela. Porque, como eu disse, muitas das questões sobre a segunda fase precisam ser respondidas por todos os palestinos, todas as facções, incluindo a OLP, a ANP e assim por diante. Mas como podemos passar para a segunda fase se Israel continua violando a primeira fase, que é muito mais simples e clara? É simples. Você entrega os prisioneiros, recebe seus prisioneiros, abre as fronteiras, permite a entrada de ajuda, inicia o processo de reconstrução. Nada disso aconteceu. You initiate or launch the rebuilding process. Nothing happened. Therefore, I think to talk about the second Portanto, acho que falar sobre a segunda fase é uma questão muito problemática e muito complicada. Mas quando se trata da segunda fase, acredito que os palestinos foram marginalizados em todas as estruturas que irão lidar com ela, seja o Conselho de Paz, o Corpo Executivo ou o Corpo Tecnocrático. Os palestinos em geral foram totalmente marginalizados. Eles não fazem parte de nenhuma dessas estruturas. Acho que temos muito a dizer. Antes de tudo, quando se trata do Conselho de Paz, depois de 100 anos de luta, ter uma nova tutela, como o mandato britânico após a Declaração Balfour, considero isso injusto. E nenhum palestino, não apenas no Hamas, aceitará uma repetição tão clara do mandato britânico ou qualquer forma de tutela. repeating the British mandate or the guardianship. Therefore, we have said it clearly. Yes, okay. If now. Portanto, dissemos claramente, sim, tudo bem, agora é uma questão do Conselho de Segurança da ONU. Infelizmente, o Conselho de Segurança da ONU deu aos americanos todo o apoio e permissão para implementar esse plano sem qualquer terminologia clara, até mesmo, em alguns casos, em contradição com as resoluções da ONU. Mas dissemos, tudo bem, se for de fato, para ter um Conselho de Paz, a função desse Conselho de Paz deve se limitar apenas a supervisionar a implementação do acordo de cessar-fogo, garantir que todas as partes cumpram seus deveres, supervisionar, financiar e ajudar na reconstrução da faixa de Gaza, ajudar os palestinos a recomeçar suas vidas. Mas nada além disso. Não intervir diretamente na vida dos palestinos, em como se governam, suas leis, o sistema judiciário ou mesmo questões de segurança interna. Quando se trata da ISF, ISF, A Força Insnöja, Estabilização. International Stabilization Force, Força Internacional de Estabilização. Dissemos sim, tudo bem. Acolhemos qualquer força próxima às fronteiras para separar as partes, entre palestinos e israelenses, para supervisionar a implementação do acordo de cessar-fogo, relatar violações e evitar qualquer tipo de escalada. Mas de acordo com a visão dos palestinos, de todos os palestinos, aliás, eles não devem ter nada a ver com o que acontece dentro das cidades. Não tem papel, nem deveres a cumprir dentro das cidades, nenhuma participação na vida cotidiana palestina ou com cidadãos palestinos comuns. Então você apoiaria uma força estacionada nos arredores de Gaza, basicamente atuando como uma barreira entre o povo de Gaza e o exército israelense, mas não dentro de Gaza? Sim, essa é a nossa posição clara, a posição de todos os palestinos. E, aliás, você pode ver que é praticamente a mesma postura de todos os países árabes e islâmicos. É por isso que muitos países ainda estão muito relutantes em enviar seus soldados para Gaza, porque a situação ainda não está clara. Mas deixa eu perguntar, você mencionou esses países estrangeiros, incluindo os estados do Golfo. Eles apoiaram o chamado Plano de Paz de 20 pontos de Trump. Ele foi formalizado, como você disse, na recente resolução do Conselho de Segurança da ONU, que foi aprovada. Rússia e China não vetaram. E esse plano realmente exige que o Hamas se desarme, o que é o ponto em que Israel vai se concentrar. Alguma condição sob a qual o Hamas se desarmaria? Antes de tudo, não podemos dizer que nós palestinos ficamos felizes ao saber que todos esses países apoiaram o plano de Trump sem qualquer modificação para torná-lo mais equilibrado. Infelizmente, esse plano aborda grandes questões, grandes temas, mas sem detalhes, sem um plano executivo claro. Como fazê-lo?
como formar um conselho de paz, quem está formando esse conselho, onde estão os limites, a ISF, a Força Internacional de Estabilização, o órgão executivo e a relação entre esse órgão executivo e o corpo tecnocrático que governa Gaza. Between the executive body and the technocratic body ruling Gaza. All these questions are Todas essas perguntas foram escritas em uma linguagem vaga, sem nenhum detalhe. Por isso, ficamos totalmente chocados que tenha sido aprovada no Conselho de Segurança da ONU. Acredito que a maioria desses países apoiou o plano e a resolução do Conselho de Segurança da ONU apenas com a ideia de pôr fim a esse genocídio. Eles estavam sob a ameaça de que, se não concordassem com o plano, a guerra voltaria. E nessa seu governo, exibir todas as demonstrações e apoio, continuar o Virgin Sim. Isso é basicamente o que o governo Trump disse. O embaixador dos Estados Unidos na ONU, Mike Welch, afirmou que se você não apoiar isso, será responsável por qualquer retomada da violência. Sim, essa é a questão. Mesmo que a violência ainda continue, há bombardeios reais em Gaza. Sim, quando se trata da questão do desarmamento, devo expor nossa posição no seguinte contexto. Nós, palestinos, somos um povo sob ocupação, e temos estado assim há 77 anos. A história não começou em 7 de outubro. Esse genocídio vem ocorrendo, mas em um ritmo mais lento, ao longo dos últimos 77 anos. Talvez nem todos saibam disso. Entre 2000 e 2023, quero dizer, antes de 7 de outubro, 20 mil palestinos foram mortos em diferentes regiões. Mas isso acontecia diariamente. 5 aqui, 7 amanhã, em Nablus, em Hebron, em Gaza e assim por diante. Portanto, não começou em 7 de outubro. Ainda estamos ocupados. Temos todo o direito de resistir à ocupação, como todos os povos sob ocupação já fizeram. Na França, na Argélia, no Vietnã, na África do Sul. In Algeria, in Vietnam, in South Africa, and I think international law is guaranteeing people under occupation. Acho que o direito internacional garante às pessoas sob ocupação o direito de resistir por todos os meios, incluindo a resistência armada. Mas, se falarmos sobre a situação atual, em termos de realpolitik, podemos dizer, tudo bem, podemos discutir essa exigência de que o Hamas se desarme. Mas antes de tudo, dentro desse contexto, ninguém pode nos negar o direito de nos defendermos e resistirmos à ocupação. Ao mesmo tempo, deve haver um caminho político claro, com um cronograma bem definido, que leve a um Estado palestino. Então, estaríamos prontos para entregar todas essas armas ao novo Estado palestino independente e integrar nossos combatentes ao seu exército. Antes disso, poderíamos buscar um acordo de cessar-fogo de 5, 7 ou 10 anos. Durante esse período, se tivermos uma visão de uma solução política e um cessar-fogo que dure de 5 a 10 anos, poderíamos considerar armazenar ou congelar as armas. Mas não acho que qualquer palestino esteja hoje disposto a se desarmar ou entregar sua arma a qualquer parte, porque do outro lado, não tenho garantias de que Israel não nos atacará repetidamente. No segundo dia após o desarmamento, posso imaginar Israel pedindo às forças de defesa que deixem a área em 24 horas. E em 48 horas, os tanques israelenses estariam por toda a faixa de Gaza. Talvez a Turek Endor também, onde eles já te ataçam, talvez. Vejo hoje o que os israelenses estão fazendo no Líbano, por exemplo. Há um acordo, há um cessar-fogo, há garantidores, e apesar de tudo isso, eles atacam todos os dias, em todos os lugares. Portanto, o termo desarmamento, acredito, não é aceitável para nenhum palestino, não apenas para o Hamas, a menos que tenhamos uma abordagem abrangente, com negociações políticas dentro de um prazo limitado e um processo bem definido. Não estamos prontos para repetir a história do Acordo de Oslo. Em vez de 5 anos, agora estamos falando de 32 anos, e no fim não temos nada, um grande zero, ou até pior que um grande zero. Estamos falando de mais colonos, mais confiscações, mais anexações. Portanto, o termo desarmamento, acredito, é totalmente rejeitado por todo palestino. Mas estamos prontos para adotar uma abordagem abrangente. Primeiro, para separar a questão humanitária de todas as outras.
from all other issues. We cannot accept that Netanyahu is insisting on Não podemos aceitar que Netanyahu insista em chantagear os palestinos usando suas necessidades, comida, remédios e liberdade de movimento nas passagens para implementar seus próprios planos de segurança. Precisamos separar completamente essas questões. Isso não tem nada a ver com segurança ou questões políticas. Em segundo lugar, precisamos ver um caminho político sério para negociar um Estado palestino nas fronteiras de 67. E então, encontrar arranjos de segurança que permitam uma trégua de longo prazo, congelando ou armazenando as armas para que não sejam usadas de forma alguma durante esse período. Também estamos pedindo que nossos arranjos de segurança sejam protegidos contra ataques israelenses. Israel controla totalmente a faixa de Gaza e pode atacá-la a qualquer momento, em qualquer lugar. Acho que, dentro desse contexto, podemos discutir como organizar a questão das armas. Mas, permanecendo nessa questão da resolução do Conselho de Segurança da ONU, agora há uma medida com aprovação internacional. Novamente, Rússia e China não a vetaram e os países do Golfo a apoiaram. Mas ela tenta agradar aos dois lados. Diz que o Hamas deve se desarmar e, como você mencionou, não oferece nenhum caminho para a autodeterminação. Tudo o que diz é: reconhecemos a autodeterminação como a aspiração do povo palestino. E talvez um dia, se a autoridade palestina se reformar de acordo com o que consideramos adequado, poderemos conceder aos palestinos um Estado. Você está dizendo que isso não é suficiente. Então, se eles não estiverem dispostos a oferecer um caminho para a autodeterminação, o Hamas não se desarmaria, mas vocês estariam abertos a uma trégua de longo prazo. Isso está correto? Veja quantas resoluções do Conselho de Segurança da ONU foram emitidas no caso da Palestina ou do conflito palestino-israelense até hoje. Muitas. Porque esta, em particular, precisa ser implementada a qualquer custo. A primeira, quando Israel foi reconhecido como um Estado-membro pleno na ONU, baseava-se em duas condições. Primeiro, a criação de um Estado palestino independente. Segundo, conceder aos palestinos o direito de retornar às suas casas. Esta condição. Portanto, a legitimação do Estado de Israel está sob essa questão. Primeiro, estou falando sobre as resoluções da ONU. As resoluções do Conselho de Segurança de 1948, 1949 e 1950. Então, se vamos implementar a legitimidade internacional, o direito internacional, ou as resoluções da ONU, temos que tratá-las como um conjunto. Não pode ser seletivo, apenas o que serve aos interesses israelenses. O outro ponto é o seguinte. Mesmo quando discutimos essa resolução do Conselho de Segurança da ONU, ela fala sobre abrir as fronteiras, permitir toda a ajuda entrar em Gaza, abrir Rafah nos dois sentidos, proteger a ajuda humanitária e pedir um cessar-fogo total. Como posso falar sobre um cessar-fogo total e sobre implementar a chamada segunda fase enquanto os israelenses ainda estão matando nosso povo? Estamos falando de 350 mortos e 950 feridos. Portanto, ou aceitamos tudo como um todo, ou deixamos tudo como um todo. Em termos de como seria a autodeterminação, você mencionou as fronteiras de 1967. É a posição oficial do Hamas que, se Israel realmente oferecesse, pela primeira vez, o que nunca fez, apesar de muita propaganda, um Estado palestino na Cisjordânia, em Gaza e em Jerusalém Oriental, o que para os palestinos já é uma grande concessão, apenas 22% da sua pátria roubada, para o Hamas. Isso seria suficiente? Isso seria uma forma legítima de autodeterminação. E esse pequeno pedaço de terra. Olha, antes de tudo, acho que precisamos usar uma terminologia diferente para sermos justos. Por que Israel deveria oferecer? Não é dever de Israel oferecer. É nosso direito legítimo ter um Estado independente. E Israel é reconhecido pela ONU como um Estado soberano com base na existência de outro Estado palestino. Portanto, não se trata de um gesto de Israel oferecer ou não oferecer. Este é um direito legítimo.
independentemente da posição dos israelenses. E é dever da comunidade internacional usar os 7 princípios, ou o capítulo relevante do Conselho de Segurança da ONU, para obrigar Israel a respeitar o direito internacional e conceder aos palestinos todos os seus direitos legítimos. Give the Palestinians all their genuine rights. But when it comes to the independent Palestinian state, Mas quando se trata de um Estado palestino independente, nós do Hamas já dissemos muitas vezes que se todos os palestinos puderem chegar a um consenso e concordar com um Estado independente e soberano dentro das fronteiras de 1967, seremos muito cooperativos, muito positivos, muito abertos. Estamos prontos para facilitar isso. Mas, novamente, isso significa um Estado totalmente independente e uma garantia do direito de retorno para todos os palestinos que foram forçados a deixar suas casas, cidades e vilas em 1948. Esse é um direito tanto individual quanto coletivo. Ninguém pode me negar o direito de retornar à minha antiga vila ou cidade. Depois disso, será uma decisão desse futuro Estado. after that, it is the decision of this future state. It is not the decision of each party. I am not asking Não é uma decisão de cada partido. Não estou perguntando a cada americano, indivíduos, homens e mulheres ou partidos, sobre sua posição em relação a Taiwan. Essa é uma decisão de Estado. Reconhecer Taiwan como um Estado independente ou como parte da China. Conceder o assento no Conselho de Segurança da ONU à China ou a Taiwan. Essa é uma decisão do Estado. Portanto, se todos os palestinos aceitarem isso, nós facilitaremos. Seremos muito positivos. Tem que ser um Estado totalmente independente e soberano. Os palestinos têm pleno direito de retorno. Depois disso, se o Estado reconhecer ou não Israel, essa é uma questão para o futuro. Israel. This is a question of the future. If we have this state for 10 Se tivermos esse Estado por 10, 20, 30, 40, 50 anos, talvez tenhamos uma nova geração que possa pensar em outras opções, de coexistência, de um único Estado para todos os grupos. Essa é uma questão futura, uma questão hipotética. Porque acho injusto pedir a alguém hoje, que viu com seus próprios olhos seu pai, sua mãe, seus irmãos e irmãs, serem mortos diante dele, executados ao vivo por soldados israelenses e com o apoio do governo israelense. Pedir a ele, como vítima encurralada no canto da prisão, que é a faixa de Gaza, que responda a perguntas políticas sobre o futuro de Israel ou o futuro da solução de 2 estados. Esse não é o meu dever hoje. Meu dever é lutar e batalhar por liberdade e dignidade. My duty is to fight and to struggle for freedom and dignity. Before October 7th, Hamas Antes de 7 de outubro, o Hamas tinha a posição de que estava aberto a uma trégua de longo prazo. E até alguns membros do Hamas, incluindo você, disseram que um Estado dentro das fronteiras de 67 era aceitável, ou pelo menos valia a pena discutir. Qual foi a resposta de Israel e dos Estados Unidos quando vocês tentaram fazer essas aproximações? Quando tentaram discutir esse compromisso? discuss actually this compromise. I think the Israelis, all of them, from the extreme right, Acho que os israelenses, todos eles, da extrema direita à extrema esquerda, nunca consideraram ou apoiaram seriamente a ideia de 2 estados. A melhor proposta já discutida pelo lado israelense foi ter uma entidade política que é menos do que um estado. political entity which is less than a state. Yeah. That was the Isso foi durante o mandato de Yitzhak Rabin, que foi o fundador do processo de paz. process. Something less than, but no one Algo menos do que isso. Mas ninguém em Israel estava falando de forma clara ou enfática sobre o direito dos palestinos a terem um Estado totalmente independente e soberano. Quando se trata dos israelenses, veja, os israelenses geralmente usam uma terminologia que reflete essas políticas. Há 70 anos, eles vêm falando sobre palestinos, ou até mesmo sobre aqueles que vivem dentro das cidades como árabes. Eles não falam sobre palestinos porque não querem reconhecê-los como um povo, como uma nação. Quando se trata dos americanos, infelizmente, nos últimos 77 anos, sejam democratas ou republicanos, todos eles têm apoiado cegamente a posição de Israel. they were supported blindly the position of Israel. Therefore,
despite of all agreements, Portanto, apesar de todos os acordos entre Israel e os palestinos, em Oslo, em Wye River, em White Plantation, em Camp David, eles sempre apoiaram a posição israelense. Acho que os americanos nunca foram justos ou imparciais e têm apoiado consistentemente a posição de Israel. E devo dizer que se os americanos realmente levam a sério o que dizem quando se trata do Oriente Médio, sobre avançar rumo à prosperidade, estabilidade, calma, paz, os acordos de Abraão e todos esses termos, não há como alcançar esses grandes objetivos sem resolver a questão palestina. the Palestinian question, without any way to bypass the Palestinians or the Qualquer tentativa de contornar os palestinos ou a questão palestina leva exatamente ao que vimos em 7 de outubro. act of defense, O dia 7 de outubro foi um ato de defesa contra a ocupação e o cerco. Foi uma resposta a anos de negligência em relação aos palestinos, a esforços para evitar ou deixar de lado a questão palestina e a ideia de se dirigir diretamente aos árabes sem enfrentá-la. Se os americanos estiverem realmente interessados em paz, estabilidade e prosperidade aqui, o único caminho é resolver a questão palestina e ajudar os palestinos a conquistarem seus direitos nacionais legítimos e justos. Caso contrário, eles podem até conseguir impor algum plano, o plano de Trump ou qualquer outro, por todos os meios. Mas é apenas uma questão de tempo até a próxima explosão. but it is a matter of time to see the next explosion. When it comes to solving the Palestinian question, Quando se trata de resolver a questão palestina, como membro de uma facção palestina, como é possível resolvê-la se vocês estão tão divididos? Houve algo chamado Declaração de Pequim, alcançada entre as facções palestinas há mais de um ano, que falava sobre um caminho para a unidade, mas isso não aconteceu. Qual é a relação entre o Hamas e a autoridade palestina? E eles podem fazer parte de um futuro palestino se são amplamente vistos como colaboradores do exército israelense, até apoiando o genocídio e claramente se esforçando muito para excluir o Hamas de qualquer futuro. Unfortunately, we are divided. This is a reality. Infelizmente, estamos divididos. Essa é a realidade, não posso negar. Fizemos muitos esforços, não apenas nos últimos 20 anos. Nos reunimos muitas vezes por milhares de horas, no Cairo, em Meca, Argel, Moscou, Pequim, Istambul e Doha, tentando alcançar unidade e reconciliação. Porque acreditamos, estou falando pelo Hamas, acreditamos que a unidade não é uma escolha. A unidade é uma necessidade. Por estarmos divididos, acho que falhamos em aproveitar o que aconteceu nos últimos 2 anos e o enorme apoio internacional à causa palestina. Acho que houve uma grande oportunidade de obter algum apoio político, por exemplo, para um Estado nas fronteiras de 1967, mas falhamos por causa da nossa divisão. Essa é uma das razões. Como eu disse, fizemos muitos esforços, mas falhamos. Em Pequim e em outros lugares, no Cairo, nos reunimos com 14 facções, incluindo o Fatah de Ramallah. Factions, including Fatah from Ramallah, and we have all signed one document. E todos nós assinamos um documento. Mas, infelizmente, quando nossos irmãos da Fatah voltaram a Ramallah e apresentaram o resultado dessas conversas, que foi aceito por todas as facções, havia um consenso sobre isso, ele foi rejeitado e jogado no lixo pela liderança de lá. Acho que, infelizmente, eles ainda acreditam que podem encontrar um caminho para a paz ou para um Estado palestino com os israelenses. E com base nessa avaliação equivocada, continuam a responder às exigências israelenses uma após a outra, mesmo que tenhamos visto claramente que os israelenses continuam fazendo novas exigências todos os dias. Ao mesmo tempo, dão carta branca aos colonos para anexar mais terras, atacar palestinos e até negar as necessidades de apoio financeiro da autoridade palestina em Ramallah. Portanto, acreditamos que essa abordagem fracassou. A via de Oslo de 1993 fracassou. Pelo contrário, os resultados são desastrosos. Antes de Oslo, havia no máximo 80 mil colonos na Cisjordânia. Hoje estamos falando de 800 mil a 1 milhão. Naquela época, havia apenas alguns assentamentos na Cisjordânia. Agora estamos falando de áreas totalmente anexadas de fato. Hoje, há membros do Knesset,
ministros, polícia, universidades, tudo, atuando lá. Eles podem comprar terras. A judaização de Jerusalém continua, com pessoas sendo despejadas de suas casas diariamente. Estão mudando o status da mesquita de Al-Aqsa. Tudo em violação ao direito internacional e aos acordos entre a autoridade palestina, a Jordânia e os israelenses. Portanto, sentimos que isso fracassou. Foi um grande desastre. É por isso que temos insistido, repetidas vezes, em realizar mesas redondas entre aqueles que acreditam no caminho político e aqueles que acreditam na resistência, para encontrar uma forma de traçar um roteiro para o futuro palestino. E acredito que todas as outras facções também estão comprometidas nacionalmente e são pragmáticas o suficiente para encontrar um compromisso entre esses dois caminhos, a fim de servir ao futuro e aos interesses estratégicos palestinos. Mas, infelizmente, até agora não houve resposta da autoridade palestina em Ramallah, especialmente da liderança da autoridade palestina. Acredito que isso também se deve, em parte, à pressão externa. Estou falando de Israel. Also partially because of pressure from outside. I'm talking about Israel. I'm talking about the Americans. I was in the ministry. Estou falando sobre os americanos. Eu estava no governo como ministro da Saúde e ficou claro quando Netanyahu disse a Mahmoud Abbas certa vez, ou paz ou terrorismo. Quero dizer, ou paz ou reconciliação com o Hamas. Até Obama disse isso, ou Israel ou Hamas. Não dá para escolher os dois. Essa pressão externa, junto com a situação complicada no terreno, torna tudo extremamente difícil. Mas acho que não temos outra escolha a não ser estarmos unidos, nos reunirmos em torno de uma mesma mesa, estudarmos todas as experiências dos últimos 30 anos e encontrarmos um caminho do meio, um compromisso, um roteiro, para que possamos juntos servir aos interesses palestinos. Serve the Palestinian interests. De acordo com as pesquisas, o Hamas tem mais apoio popular na Palestina do que o Fatah, a facção de Mahmoud Abbas. Ainda assim, o líder político mais popular é um membro do Fatah, Marwan Barghouti, que é um prisioneiro político, como você sabe. Agora, o Hamas tentou libertar Marwan Barghouti. Por que vocês têm se empenhado tanto pela liberdade de alguém que nem sequer é da sua própria facção? E por que Israel é tão resistente em libertar alguém amplamente visto como o Mandela palestino? Um dos objetivos da Operação Dilúvio de Al-Aqsa era libertar prisioneiros, recuperar nossos prisioneiros, todos eles, ou pelo menos alguns. E em nenhum momento estávamos falando apenas dos nossos prisioneiros, quero dizer, dos prisioneiros do Hamas. Estávamos falando de todos os prisioneiros. Portanto, durante as negociações, apresentamos uma lista de prisioneiros cuja libertação estávamos pedindo, de todas as facções. E por fim, dos 250 prisioneiros palestinos libertados nesse acordo, aqueles que cumpriam prisão perpétua, 155 eram da Fatah. O restante, cerca de 90, foi dividido entre o Hamas, a FPLP, a Jihad Islâmica e outros. Talvez o Hamas tenha sido a segunda ou terceira facção cujos próprios prisioneiros foram libertados. Portanto, não estamos agindo apenas para defender os interesses do nosso movimento ou da nossa facção. Esse é um ponto. Em segundo lugar, acreditamos que libertar alguém como Marwan Barghouti, Ahmad Saadat, o secretário-geral da FPLP, e outros líderes importantes poderia influenciar o cenário político palestino. Isso poderia mudar a dinâmica da liderança palestina. Portanto, ter Marwan Barghouti, Ahmad Saadat e outros libertos poderia nos ajudar a alcançar os objetivos de que falamos: unidade e reconciliação. E também, no fim das contas, Marwan é um prisioneiro palestino que foi preso porque resistiu à ocupação. E essa é uma causa nobre. Temos que lutar para apoiá-lo e conseguir sua libertação, porque ele não foi preso por tráfico de drogas ou qualquer ato criminoso. Ele foi preso porque ajudou um grupo de resistência a lutar por sua nação. O presidente da Síria, Ahmad al-Shara, anteriormente Mohamed al-Jalani, esteve recentemente em Doha para o Fórum de Doha.
Quando foi questionado sobre seu passado como ex-líder da Al-Qaeda na Síria, ele destacou que ninguém jamais chama Israel de terrorista por matar 60 mil civis em Gaza e afirmou que isso deveria ser considerado terrorismo. Portanto, foi uma palavra de apoio ao povo palestino. Mas, ao mesmo tempo, Al-Shara foi elogiado pelo comandante do CENTCOM, Brad Cooper, por cortar o envio de armas ao Hezbollah. E o Hezbollah pagou um preço muito alto por se posicionar ao lado do Hamas e resistir a Israel após o dia 7 de outubro. Qual é a sua opinião sobre a Síria cooperar com os Estados Unidos para interromper o envio de armas ao Hezbollah? O Hezbollah, que ajudou a resistir a Israel e pagou um alto preço por isso. As a broad line, we in Hamas Como princípio geral, nós do Hamas, e isso está claramente declarado em nossa carta, especialmente no novo documento político emitido em 2016-2017, não interferimos nos assuntos internos de nenhum dos países ao nosso redor. Esses países devem decidir por si mesmos suas agendas políticas, coalizões e objetivos. O que acreditamos é que nós, como palestinos, estamos ocupados e oprimidos, e estamos pedindo apoio de todos na região e além, árabes, muçulmanos e pessoas livres em todo o mundo, para nos ajudar a alcançar nossos objetivos. E é claro, quando falamos em apoio, buscamos um respaldo forte de nossos vizinhos, especialmente daqueles que sofrem com o mesmo inimigo. who are suffering from the same enemy. I mean, Lebanon has an occupied territory. Quero dizer, o Líbano tem território ocupado pelos israelenses, assim como a Síria e a Palestina. Portanto, esperamos um forte apoio de todos os nossos irmãos e irmãs da região, especialmente daqueles que estão lutando contra o mesmo inimigo. O que buscamos e o que declaramos publicamente é que desejamos à Síria unidade, estabilidade e prosperidade, e que ela permaneça dentro do contexto da região, trabalhando para se livrar de todos os tipos de ocupação e da hegemonia do poder colonial. Portanto, mais cedo ou mais tarde, acredito que a Síria não tem outra escolha, senão alinhar-se com todos aqueles que estão lutando contra a ocupação sionista e as potências coloniais que a apoiam. Mas como farão isso e quando farão? Essa é uma decisão deles. But how they do it, when they do it, this is their decision. We cannot decide for them. Não podemos decidir por eles. Para nós, o Hezbollah está lutando ferozmente, resistindo e defendendo sua própria terra, que está ocupada, contra a agressão israelense contínua. E, portanto, sim, acreditamos que ele merece ser apoiado por todos na região. Mas, novamente, de modo geral, não interferimos em todos esses detalhes entre diferentes países e grupos. Acreditamos que a Palestina deve ser a bússola para todas as pessoas livres da região e além, todas unidas por trás da luta palestina, independentemente de nacionalidade, raça, cor, etnia ou mesmo grupo sectário. Acreditamos que quaisquer divisões na região, especialmente as sectárias, servem apenas aos israelenses. Última pergunta. Voltando às pesquisas, todas as sondagens palestinas mostram que o Hamas mantém uma base sólida de apoio popular, inclusive na Cisjordânia. Mas há palestinos, e eu conheço alguns deles em Gaza, que dizem: nós não demos ao Hamas um mandato para o dia 7 de outubro. Não concordamos em sacrificar toda a nossa vida, nossas casas, nosso território por essa causa. Então, qual seria a sua mensagem para eles? That Hamas is still enjoying such a strong support. Que o Hamas ainda desfrute de um apoio tão forte era algo esperado. Estou ciente de muitas pesquisas feitas antes de 7 de outubro, em sua maioria por centros de pesquisa independentes e afins. Ficava claro que o Hamas ainda tinha um apoio significativo. Mas, quando as pessoas eram questionadas sobre o Hamas, enquanto Hamas, com sua visão, ideologia e programa político, o apoio era menor. O apoio era muito mais forte quando se tratava da ideia de resistência. Quero dizer, há um grupo que apoia o Hamas enquanto Hamas. Mas quando isso é colocado no contexto da resistência, uma parcela muito maior do povo palestino apoia o Hamas, a Jihad Islâmica e outros. Acho que era algo em torno de 35% ou 36% que apoiavam o Hamas em si. Mas, quando se tratava da resistência do Hamas e da resistência da Jihad,
o apoio chegava a cerca de 90%. When it comes about Hamas resistance and jihad resistance, it was around 90%. Second, yes, I have to respect. Em segundo lugar, sim, eu tenho que respeitar qualquer opinião vinda dos palestinos, sejam eles a favor ou contra o Hamas. Porque no fim das contas, eles são como eu, os donos da terra. Eles têm o direito de expressar sua opinião, a favor ou contra. Mas eu acho que, em qualquer lugar hoje, por exemplo, nos Estados Unidos ou nos países mais democráticos da Europa, há um governo que conta com o apoio da maioria. E esse governo serve aos interesses de todo o povo, com base em ter sido legitimamente eleito. O Hamas foi um governo eleito pela grande maioria dos palestinos. Decide quem é legítimo. To go in this direction or the other direction, it is legitimate. But that some people against this, I think no one. Mas o fato de algumas pessoas serem contra isso, acho que nunca haverá consenso total em torno de qualquer decisão em qualquer país. É normal e esperado, especialmente depois de um confronto tão duro e brutal, que haja esse tipo de discussão, opiniões diferentes e algumas pessoas que discordem. Mas isso nunca deveria se transformar em acusações de que alguém é traidor ou espião. Não, todos nós somos contra a ocupação. Em geral, apoiamos a resistência. Mas podemos ter opiniões diferentes sobre como fazer isso, quando fazer e por quê. Para mim, mesmo antes de 7 de outubro, realmente só tínhamos uma escolha: morrer por causa de um foguete israelense ou morrer pela falta de remédios e comida. Or to die by absence of medicine and food. Therefore, there was no choice to have a better life. Portanto, não havia escolha para ter uma vida melhor ou um futuro melhor. A maior parte da discussão girava em torno de morrer publicamente, ao vivo no Facebook, ou morrer em silêncio por causa da falta de remédios e comida. Acho que escolhemos nos levantar, defender nosso povo, resistir e levantar nossas vozes contra a prisão. Bater nas portas dessa prisão e dizer a todos que ainda estamos aqui, que estamos lutando e que eles precisam resolver esse problema. O problema não está nos palestinos que agiram em legítima defesa. O problema é a própria prisão. Não estamos apenas tentando melhorar as condições da prisão, estamos lutando para nos livrar dela. Mas, novamente, não tenho escolha a não ser respeitar a opinião deles, especialmente das pessoas que perderam seus entes queridos nesses últimos 2 anos, suas casas, a maior parte de seus bens. Ao mesmo tempo, eu me perdi. Perdi meu filho, minha mãe, parte da minha família, minha pequena família, e também minha família estendida. Talvez 70 ou 80 foram mortos. Não falo de Doa como alguém distante desses sacrifícios. Compartilho o mesmo sofrimento, pago o mesmo preço. Mas, novamente, no fim, alguém precisa decidir. Alguém precisa assumir a liderança. Temos que respeitar que a grande maioria escolheu esse caminho para lidar com a ocupação. Dr. Bazenheim, muito obrigado por estar comigo. De nada.